Se você puder comigo ficar de pé para a gente fazer a leitura desse texto sagrado, Mateus capítulo 16, verso 13 até o 20. Hoje, como a ministrante aqui falou, a dirigente do culto, é comemorado no Brasil o dia da palavra de Deus, o dia das Escrituras. O Brasil ainda é o país mais cristão do mundo. Agora, o tipo de cristão e a classificação desses cristãos e a intimidade que esses cristãos têm com a Escritura e com Deus é questionável. Então, vale salientar que dizer que faz parte do cristianismo não é o mesmo que estar salvo e ter o nome escrito no livro da vida. E isso é muito importante para o que nós vamos pregar nesta noite. Diz assim o texto sagrado, Mateus 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns falam que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros até dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isto, mas foi meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele, Jesus, era o Cristo. Desocupe suas mãos agora, deixe a palavra de Deus aí no canto. E se você entende que esse livro aqui não é um livro qualquer, apesar de ter folhas, letras e páginas e passar por gráfica, se você entende que este livro é um livro de Deus, se você crê que este livro aqui resiste à palavra de Deus, a Escritura inerrante e infalível, a palavra santa e poderosa de Deus, você vai dar a melhor salva de palmas para as Escrituras e para a palavra de Deus que está neste lugar. Aqui, Senhor, a honra e a glória. Que esta palavra seja ministrada, que esta palavra seja implantada no coração daquele que crê e produz o efeito para o qual está sendo implantada, em nome e para a glória de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da igreja, o cabeça da igreja, o Cordeiro de Deus, aquele que vive e reina para sempre, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus, o Messias que tira o pecado do mundo. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos tratar de um assunto muito urgente, apesar de ser um assunto que já deveria todo cristão dominar. Nós vamos falar sobre o Messias das religiões e sobre o Cristo de Deus. Nós vamos encontrar diversas religiões no mundo que trata e fala sobre Jesus, inclusive que dizem que crê em Jesus de alguma forma e que anuncia Jesus nas suas pregações, que anuncia Jesus na sua liturgia, na sua adoração. Cada um grupo desse vai fazer uma projeção, uma definição de quem é esse Jesus, de tal forma que eu gostaria de dividir essa reflexão em 3 partes. Por que eu escolhi esse título, o Messias das religiões e o Cristo de Deus, e o que diz realmente esse texto de Mateus 16, do 13
ao 20, e o que Mateus estava pensando quando ele resolveu falar e escrever um registro sobre a vida, as obras e o que Jesus ensinou. Então nós vamos dividir essa reflexão aqui em 3 partes. Primeiro, eu quero dizer por que eu escolhi esse título, por que eu escolhi essa temática, o Messias das religiões e o Cristo de Deus. Porque ao estudar sobre as religiões e ao estudar sobre Jesus nas Escrituras, eu encontrei uma diferença muito grande do que é anunciado em algumas religiões, ou praticamente em todas, inclusive no cristianismo. De tal forma que nós vamos encontrar no Jesus das Escrituras um pouco diferente, ou uma certa diferença do Jesus do cristianismo, que através da história tem deixado suas marcas. O Jesus de Deus é o Jesus da Bíblia, mas não é o Jesus das religiões. Inclusive, o cristianismo, por se denominar a religião do livro e do Cristo, acaba apresentando um Jesus engessado, um Jesus particular, ao ponto de cada segmento do cristianismo apresenta um tipo ou um Jesus ao bel prazer dos seus caprichos, de tal forma que as religiões criaram um Cristo de massa modelar, fizeram um bonequinho do Cristo, apresentaram um Jesus dizendo: esse é o meu Jesus, esse é o Jesus que eu creio, simplesmente um Jesus que satisfaz os seus caprichos. Eu escolhi esse tema porque o Jesus da Bíblia não se enquadra em nenhum credo religioso que nós podemos classificar naquilo que é chamado de ciências das religiões. A religião, ela não é capaz de conceber quem é esse Cristo da Bíblia e não comprometer a sua natureza e os seus ensinos. De tal forma, se você diz que é religioso ou pertence a uma religião, há uma possibilidade muito grande de você não conhecer Jesus de verdade. Esse Jesus que é capaz de encher os céus e fazer morada nos corações, ele não cabe em nenhum credo religioso absolutamente. De tal forma que a gente encontra um pouquinho de Jesus aqui, um pouquinho de Jesus ali, um pouquinho do Cristo aqui e ali, mas ele não cabe em nenhum credo religioso que tenha o ismo no seu final, nem judaísmo, nem islamismo e nem cristianismo. Se a gente for falar do judaísmo, está ramificado, tem correntes e divisões temáticas. No judaísmo a gente vai encontrar judeus messiânicos que creem em Jesus, a gente vai encontrar judeus ateus que não acreditam em nada, a gente vai encontrar judeus místicos que cada palavra tem um código e por trás de cada código tem uma verdade absoluta além da letra, e tem aqueles judeus ortodoxos que pega o texto ao pé da letra e interpreta ao ponto de dizer que nada que há no Antigo Testamento aponta para o Jesus do Novo Testamento. Que pena que existem pessoas assim. Nós vamos encontrar também o islamismo, que junto com o judaísmo diz que é filho de Abraão, que crê nas Escrituras, que fala sobre Jesus, mas um Jesus inferior à semelhança de Maomé, o fundador do islamismo. Ele é um profeta como foi Abraão, como foi Moisés, como foi Mohammed, e assim é esse Jesus. E o cristianismo, que diz respeito ao que nós professamos, o cristianismo ele foi ramificado a primeira vez ortodoxo e romano, e depois uma segunda vez cristianismo protestante e católico apostólico romano, e depois que surgiu o protestantismo, para a vergonha nossa, sempre as ramificações vão surgindo, e a cada década no passado surgiu um segmento diferente do cristianismo protestante. E se for para a linha pentecostal, cada templo que se abre e cada título que se coloca parece que estão falando de um outro evangelho, de um outro Cristo, de um outro céu,
dentro do movimento protestantismo, há a maior divisão que se pode existir dentro de um credo religioso, para vergonha nossa. É claro que nós estamos aqui diante da tribuna para falar da palavra de Deus e de Jesus, que é a verdade. A gente não pode esconder essa realidade. E no meio de tudo isso, a gente precisa saber se todos os caminhos levam a Deus ou se só existe um. E aquele que é o centro das Escrituras, que é a palavra viva que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e de glória, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. De tal forma que não é ser protestante que importa, não é ser do cristianismo, do ismo religioso que importa. Importa é se você o conhece e se relaciona com ele. É por isso que eu trouxe essa temática, porque ele é venerado nas mesquitas, nos templos e nas sinagogas, mas precisamos parar e fazer esta pergunta que tem no capítulo 16 e o versículo 13: quem é que dizem os homens ser o Filho do Homem? E a pergunta mais emblemática do texto é no versículo 15: e você? E você diz que eu sou quem? De tal forma que a salvação, o ser cristão, o estar em Cristo, o viver em Cristo, não depende do que você sabe que os outros falam, depende da sua convicção, daquilo que você sabe que Ele é. E aí agora, se nós vamos tratar como alguns religiosos tratam, que ele pode ser um lunático, ou talvez um político da época romana, ou talvez um humanista, um filósofo, ou apenas um profeta, ou como diz os Testemunhos de Jeová, um Deus pequeno, um semideus. A Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé no Brasil acreditam em Jesus. O espiritismo kardecista e até a magia negra mencionam o nome de Jesus. Nós vamos encontrar os segmentos protestantes das várias ramificações apresentando um Jesus. A pergunta é o Jesus das Escrituras, aquele que foi apontado pelos profetas do Antigo Testamento e reconhecido pelos apóstolos do Novo? É isso que a gente precisa acordar. Ou a gente acredita no que Pedro disse, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou a gente acredita em qualquer um e de qualquer forma. Esse momento de reflexão, a gente precisa saber se vai continuar cantando o Jingle Bell e saudar o Papai Noel, ou se nós realmente vamos adorá-lo, se realmente vamos nos inclinar diante dele e dizer: meu Senhor e meu Deus. O que isto que nós acabamos de ler em Mateus 16 significa para Pedro e significa para Mateus? E agora a gente vai para a segunda parte, que é examinar o que realmente o texto nos apresenta. Na minha Bíblia aqui tem o nome Confissão de Pedro, o título, mas o capítulo 16 está tratando de um comportamento religioso de um grupo chamado fariseus e saduceus, homens religiosos muito renomados, que Jesus tratou como hipócrita e que os seus ensinamentos eram como fermento. O fermento adultera a originalidade da massa, de tal forma que quando eles estavam com as Escrituras, eles levedavam, ele colocava um fermento e distorcia os ensinamentos das Escrituras para a sua própria condenação. E uma vez que ele está condenando os religiosos da época, fariseus e saduceus, ele se chega para os seus seguidores, discípulos, e faz a pergunta emblemática que todo cristão deve acordar para responder: quem estão dizendo por aí ser Jesus? Você percebe que cada carnaval que passa no Brasil há uma blasfêmia, há uma provocação, há um atrevimento. Já está circulando aí vídeos e mais vídeos
de pessoas que, com a crucificação, há aquela zombaria, com as escrituras, há aquela blasfêmia, e cada dia mais, de forma mais atrevida, eles estão provocando como se ele estivesse morto e como se ele estivesse cego, nem vendo, nem podendo reagir. Porém, essa concepção que a sociedade tem de quem Jesus é, só pode mudar se o Pai, o Todo-Poderoso, revelar. Nós vamos perceber isso no versículo 16 e 17, que Simão ele vai dizer: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: muito bem, tu és feliz, ou seja, bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque isso que você acabou de falar não foi conquistado e entendido por estudo próprio, não foi uma busca pessoal e uma conquista pessoal, não foi ninguém de carne e osso ou de carne e sangue que te revelou, mas você só vai conseguir crer em Jesus do jeito que deve crer, você só vai entender Jesus do jeito que deve entender se o Pai conceder isso a você. Amém. João vai ser mais emblemático em relação a isso. João vai dizer que Jesus, no seu discurso, vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. De tal forma que o Pai está envolvido em tudo que está relacionado ao Filho, inclusive todos aqueles que crêem no Filho, o Pai se envolve com isso. Jesus, ele é mencionado aqui como Filho do Homem, no versículo 13, e ele é mencionado como Filho de Deus. Por que que esses títulos são aplicados a Jesus? Por que que ora ele é chamado Filho do Homem e ora ele é chamado de Filho de Deus? É muito importante a gente olhar para as Escrituras, principalmente no Novo Testamento, e olhar para Jesus agindo como homem, naturalmente em algum momento, e apresentando seus atributos divinos, como curando, perdoando o pecado, andando sobre as águas, de tal forma que, como Filho do Homem, ele age como homem, apresenta a sua identidade humana, e como Filho de Deus, ele vai apresentar os seus atributos e a sua identidade divina. Ou seja, Jesus, ele tem dois RGs, ele tem duas identidades. Ele tem a identidade humana e ele tem a identidade divina. De tal forma que dizer que é filho não significa dizer apenas que veio do homem, significa dizer que tem atributos humanos, que tem natureza humana, que é semelhante ao homem. E dizer que é filho de Deus não é simplesmente dizer que foi gerado de Deus, mas é dizer que tem os atributos de Deus, que é semelhante, igual a Deus. Se eu olho para as Escrituras, leio as Escrituras e eu não percebo que em algum momento que Jesus está com sono, cansado e fugindo, ele está agindo como homem, com sede e com fome, ele está agindo como homem, e não diferenciar quando ele está se referindo a si mesmo como aquele que está no Pai e que ele, o Pai, é um, entender que essa é a sua divindade, eu não vou conseguir entender o Evangelho. João, Pedro, Paulo e todos os apóstolos, eles conseguiram entender quem realmente era Jesus, de tal forma que deram a vida para pregar a mensagem de Jesus. Se realmente o que eles estavam pregando era mentira, eles sabiam. E quem é que poderia dar a vida em defesa de uma mentira? Eles sabiam realmente que era mentira, se realmente o fosse, e eles não arriscariam, acredito, a vida deles por uma mentira. Eles deram a vida, morreram por esta causa, porque eles entenderam que estava diante do Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. Aqui também diz que ele é chamado de Jesus, aqui também diz que ele é chamado de Cristo. E por que ele é chamado de Jesus? Essa palavra ela aparece também no Antigo Testamento hebraico. Ele é mais traduzido do Yeshua ou Yahushua, que o nome de Oséias e o nome de Josué tem a mesma raiz da palavra, que quer dizer Deus Salvador ou Deus salva. Então o significado da palavra Jesus é Deus salva.
quando a gente vai para o texto inicial de Mateus, quando é anunciado a Maria e a José que esse menino iria nascer, o nome dele seria chamado Jesus por causa da sua missão. Ele perdoará os pecados do seu povo. Então ele recebeu esse nome de Salvador, esse nome de que Deus salva por causa da sua identidade divina e por causa do poder salvador que ele tem de perdoar pecados. Por isso que só ele merece ser chamado de Jesus. E é importante também colocar que o nome dele não é Jesus Cristo, porque Cristo não é nome nem sobrenome. A gente costuma fazer isso até com João Batista, né? A gente acha que Batista é um sobrenome. Então Batista quer dizer batizador, e o João, para diferenciar do João Evangelista, ele é chamado de João o Batizador, ou seja, João o Batista. Da mesma forma que Jesus é chamado de Cristo, para poder se utilizar de um nome paralelo à palavra Messias no hebraico, que quer dizer ungido. Então Jesus o ungido é Jesus o Messias, é Jesus o Cristo. Cristo não é nome, Cristo é título. O nome dele é Jesus e ele é o Cristo porque ele é tudo aquilo que as Escrituras anunciou, e ele é o Deus ou o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí nós vamos destacar muito essa palavra Messias e essa palavra Cristo no Antigo Testamento. Cada rei era visto como um Messias, um libertador, um protetor do povo. Cada profeta, ele vinha em nome de Deus para anunciar a verdade de Deus. E cada sacerdote, esse homem ungido, chamado de sacerdote, ele era um mediador entre aquilo que Deus queria e aquilo que o povo queria, de tal forma que o povo que buscava falar com Deus vinha até o sacerdote, e Deus, quando queria falar com o povo, vinha até o profeta. Então o profeta, o rei e o sacerdote, ambos eram mediadores e serviam de canal entre o homem e Deus. Interessante que o Novo Testamento apresenta Jesus como rei, profeta e sacerdote, de tal forma que aqueles ungidos, aqueles que recebiam a unção com óleo, no Antigo Testamento, esses representavam tipicamente o que Jesus seria quando chegasse. A Bíblia apresenta no Antigo Testamento mais de 70 profecias que caracteriza que Jesus é o verdadeiro Messias que havia de vir. Só que eu vou me atentar apenas ao que Mateus está registrando, porque nós temos a mesma história em Mateus, Marcos, Lucas e João em perspectiva diferente, Jesus sendo apresentado numa temática diferente e o destinatário das cartas que foram escritas a um público diferente, de tal forma que Mateus está escrevendo para os judeus, e o objetivo de Mateus é que os judeus acreditem, ao ler este evangelho, que Jesus é verdadeiramente o Cristo que havia de vir. E aí nós vamos agora destacar esse Jesus a partir de alguns textos. Nós vamos destacar aqui pelo menos 7 profecias que não se cumpriria em ninguém mais na face da terra a não ser Jesus, para que nós venhamos entender que esse Jesus do Novo Testamento é de fato o Jesus que deveria ser reconhecido como Messias. Não há ninguém que passou por esta terra mais qualificado para ser o Messias no Velho Testamento do que Jesus, filho da irmã Maria, do irmão José, lá da carpintaria da Galileia, lá de Belém, lá de Nazaré. Esse Jesus, judeu, descendente de Abraão, descendente de Davi, esse que era o Verbo encarnado, reconhecido principalmente depois de morto e ressuscitado. Se os irmãos da mídia puderem colocar aí Gênesis 3,15, Gênesis 3,15 tem a primeira profecia a respeito de quem seria esse libertador, esse Messias, esse instrumento de Deus para resolver toda a problemática do pecado que entrou no mundo lá no Éden.
lá no Éden. 3, versículo 15. Nesse episódio aqui, o pecado já entrou no mundo. Deus está tratando com Adão, Eva, está tratando com a serpente. Adão e Eva representando aqui toda a humanidade caída, rebelde, com o pecado original já na sua natureza, que iria transpassar para todos de geração em geração essa natureza pecaminosa. E o diabo, representado pela serpente aqui, contando a vitória de que ganhou, que agora tem um poder na mão. E aí o versículo 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está se dirigindo à serpente aqui. Entre a tua semente e a sua semente, ou seja, o teu descendente e o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa reflexão aqui de início parece não fazer sentido, que alguém nascerá da mulher com a função de destruir, cabeça representando poder, autoridade, aquela autoridade constituída ao diabo através de Adão e Eva, quando acreditou que o que o diabo falou era mais verdadeiro do que aquilo que Deus falou. E agora a gente vai para Isaías capítulo 7 e o versículo 14. Se você puder acompanhar, é muito importante quando você vem ao templo, você trazer as escrituras na disposição de poder acompanhar a leitura e poder crescer no conhecimento desse livro. As escrituras sagradas, capítulo 7 de Isaías e o versículo de número 14. É uma profecia de Isaías, que inclusive é considerado o profeta mais messiânico. Quem mais anunciou coisas a respeito de Jesus no Antigo Testamento foi o profeta Isaías, 7,14. Inclusive já está ali, e diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Até esses dois textos aqui não dava para saber a quem se referia, até que ao ler Mateus e ao perceber que Deus trouxe Jesus no momento certo, no tempo exato, nós vamos encontrar o capítulo 1 de Mateus, e Mateus estará interpretando essas verdades, Mateus 1, 22 e 23, e dizendo que realmente esse texto está se referindo a uma pessoa que esteve entre nós, que esteve com ele. Mateus, ele era um político antes de conhecer Jesus. Ele era cobrador de imposto, trabalhava para Roma, inclusive junto com Zaqueu aumentava demais os impostos, diferente do Brasil, né? O Brasil os impostos é tudo justo, graças a Deus. Quebrar o gelo aqui, né? Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, e já está ali. O versículo 21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22, e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa expressão Emanuel, ele não quer dizer que Deus está conosco no sentido de nos ajudar, nos acompanhar e nos proteger. Esse texto ele está querendo dizer exatamente que Deus acabou de nos visitar e está aqui face a face conosco. Ou seja, esse menino que nasceria de uma virgem, sem uma concepção natural, ele é de fato Deus que se fez carne e está agora no meio dos humanos. Deus está agora morando conosco, habitando conosco. Este aí é o próprio Deus. É isso que o nome está querendo dizer.
E a gente vai avançar no sentido de perceber que só nascer de uma mulher não basta. Simplesmente nascer de qualquer mulher judia e ser virgem, parece que para Mateus não era o bastante. Mateus ele vai crescendo nessa construção de dizer que tudo isso está acontecendo na vida e com a pessoa de Jesus para que se cumprisse algo. Então Mateus ele é especialista no Antigo Testamento, ao ponto de 70% das citações do Antigo Testamento no Novo, 70% está em Mateus. Mateus é o escritor do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento contém e muito do Antigo Testamento, com essa preocupação que Mateus tem de comprovar para os seus leitores judeus de que aquele que foi crucificado não foi qualquer um. Aquele que foi crucificado é o Criador e sustentador de todas as coisas, e Ele é o Verbo de Deus, a palavra viva, a vida. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai se preocupar agora com a segunda coisa. A segunda coisa é que esse Messias, ele teria que vir da tribo de Judá, ele teria que ser descendente de Abraão, e ele teria que ser filho de Davi ou descendente de Davi. Se não fosse descendente de Abraão e de Davi, ele não seria habilitado, não mereceria o título de Messias. E a primeira preocupação de Mateus, assim que ele começa a escrever o Evangelho de Jesus, olha o que ele diz no capítulo 1 e o versículo 1. Tem gente que quando vai ler o Novo Testamento pula essa parte, porque tem o nome de várias pessoas, chamado genealogia. Quem aqui, só para a gente confessar, quando vai ler a Bíblia que encontra a genealogia, quem gerou fulano, ciclano, dá um pulinho, passa para o outro capítulo aqui. Quem já fez isso? Quem já fez? Não é comum, né, a gente fazer, parece que não tem utilidade nenhuma. Quando eu fazia o curso de teologia, me passaram um trabalho para reunir a genealogia do Antigo e do Novo Testamento, comparar para saber se realmente bate, se a Bíblia errou quando mencionou algum nome na genealogia lá de Gênesis, de Números, de Crônicas, na genealogia de Mateus e de Lucas. Eu anotei todos os nomes e fiquei comparando, foi um trabalho de 3 meses, e eu pude perceber que a Bíblia é fiel, leal, perfeita, inerrante, infalível, até em citar nome de pai, filho, neto, bisneto na genealogia. O cabelo caiu a metade, mas eu, de posse da vitória, recebi o 10. Foi trabalhoso, que a genealogia é um pouco diferente da outra, alguns nomes que são mencionados, e Mateus, como um bom judeu, ele começa dizendo aqui que Jesus Cristo, ele é filho de Davi e filho de Abraão. Abraão já tinha morrido, Davi já tinha morrido. Por que é que ele começa a falar sobre Jesus, citando o nome de Davi e o nome de Abraão, se ele era conhecido como filho de José, como diz no versículo 20? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Lá no capítulo 13, a partir do 53 de Mateus, também vai dizer: não é este o filho do carpinteiro José, e não se chama sua mãe Maria? Quer dizer, ele era filho de José, reconhecidamente, registradamente, teve um censo. José assumiu esse filho aí, eu vou assumir. Maria era conhecida como a mãe de Jesus. E por que é que está citando exatamente que ele é filho de Davi e filho de Abraão? Por causa de que esse material que nós vamos encontrar no capítulo 1 é um material genealógico. Toda a palavra filho aqui está querendo dizer descendente, que nasceu daquela linhagem, de tal forma que Mateus já começa cortando a possibilidade de alguém duvidar. Ele é descendente de Abraão e ele é descendente de Davi. Já mude de assunto se alguém for perguntar sobre isso. E olha
que quando ele nasceu, não nasceu de qualquer um e de qualquer jeito. Uma mulher que foi concebida sem contato nenhum, sexualmente falando, sem a forma natural da união do homem com a mulher. Então essa foi concebida do Espírito Santo, e anjos vieram confirmar isso, e José acalentou o coração na certeza de que aquele que estava no ventre de Maria poderia até ser chamado de filho de José, mas ele era filho de Deus, Jesus, o Deus Salvador, aquele que veio salvar e perdoar os pecados do seu povo. Ele era descendente de Davi. Essa genealogia aqui aponta para a genealogia de Maria, tanto Maria quanto José, que aqui no versículo 20 é também chamado de filho de Davi, ou descendente de Davi. Para onde corresse a linhagem de Maria e a linhagem de José, apontava para a tribo de Judá e apontava para a descendência de Davi, porque Abraão era pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, e Jacó pai de 12, e desses 12, Judá foi um que se tornou uma tribo, e Jesus ele nasce ligado a Maria e a José, que são da tribo de Judá. E lá no livro de Apocalipse, Jesus ele é considerado um cordeiro que veio para morrer, mas também ele é considerado um leão que veio para reinar, um leão da tribo de Judá. Porque o leão era o símbolo da bandeira da tribo de Judá. Aqui é só o começo que a gente vai perceber Mateus registrando o comportamento de Jesus, o comportamento do povo, tudo que estava acontecendo no cenário político e no meio do povo, na aldeia. Mateus estava concentrado para registrar. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, de tal forma que Jesus ele não tomava uma decisão sem que nas escrituras tivesse o respaldo para a sua vida, de tal forma que em alguns momentos ele até fugia para não morrer, porque ainda não era a hora e o momento dele morrer. A forma como Jesus morreu e todo o trajeto como foi preparado para a sua morte, inclusive a ressurreição, tudo isso estava profetizado. Jesus ele é chamado de filho de Davi em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 20. Alguns cegos vão dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher cananeia vai pedir para Jesus curá-lo e vai dizer Jesus, filho de Davi, de tal forma que esse título, filho de Davi, já era comum para aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias. Ele era descendente do maior rei de Israel, o rei Davi, o qual Deus tinha prometido que o seu trono ia ser eterno, e para poder eternizar o trono de Davi, Deus teve que colocar alguém eterno na linhagem como rei para poder eternizar, cumprindo a profecia de que esse trono de Davi seria eternizado. Da mesma forma como prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas em um seu descendente, em uma semente, lá em Gênesis capítulo 12, de tal forma que essa semente, de acordo com Paulo, em Romanos capítulo 4, essa semente é Jesus, o descendente que veio da linhagem de Abraão para fazer bendita todas as famílias da terra, através da salvação, através da fé, da graça de Deus e o poder do Evangelho, que Paulo disse: esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma terceira coisa que Mateus vai registrar aqui no capítulo 2 é que havia uma profecia de matanças de criança e que Jesus, em algum momento da sua vida, estaria no Egito. E como é que Jesus vai para o Egito se ele vai nascer em Belém? Belém é citado, Nazaré é citado, inclusive a Galiléia é citado no livro dos profetas. Jesus teria que passar por Belém, Nazaré, Galiléia, inclusive o Egito. E no capítulo 2, tudo está se cumprindo dessa forma. Você vai perceber aí o capítulo 2 e o versículo 4 e 5 e 6. Olha como é interessante que o nosso irmãozinho Mateus está reunindo para poder provar que esse Jesus, filho de Maria e José,
ele realmente é classificado e merecedor do nome de Cristo, o ungido, o Messias. E congregado todos os príncipes, dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Olha, havia uma reunião de escribas e sacerdotes para realmente saber se aqueles magos que disseram de uma estrela em Jerusalém, dando sinal de que o Messias tinha nascido, se realmente era verdade. Então vamos lá, vamos ver se é verdade. De acordo com as escrituras, onde o Messias teria que nascer? Aí o versículo 5: e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de onde de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então eles entenderam pela escritura de que se realmente esse Jesus for o Messias, ele tem que nascer em Belém. Só os irmãos que conhecem a escritura. Onde foi que Jesus nasceu? Onde foi que Jesus nasceu? Em Belém. As escrituras já anunciavam que se for Messias, se for o enviado, se for aquele que deveria vir, ele tinha que nascer em Belém. Uma outra referência aqui interessante é a respeito da matança das crianças. A matança das crianças a gente vê aqui em Mateus 2, do 13 ao 17. E essa matança das crianças aponta também para uma realidade a respeito do Messias. A realidade do Messias de que ele também deveria ir para o Egito e voltar de lá. Acompanhe Mateus 2,13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Poderia ser qualquer um outro lugar, mas ele foi para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Um anjo veio e falou. Poucas pessoas tiveram contato com anjos nas escrituras. E a gente vai perceber quando um anjo desce e intervém, uma coisa muito importante precisa entregar, porque a palavra anjo significa mensageiro, ele vem com a mensagem. O versículo 14: e levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe, e de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes. Olha o que Mateus está registrando no 15: para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, a profecia de que o Filho de Deus, que também seria o Messias, que também seria descendente de Abraão e de Davi, nascido de uma mulher virgem, o que nasceria em Belém, esse também seria chamado do Egito. E aí a gente vai seguindo a referência do versículo 16 e 17. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria aqueles magos ou aqueles astrólogos. Tem muita gente que diz que eram 3 reis magos, mas em nenhum texto da escritura diz que são 3 e diz que são reis, só diz que são magos. É importante a gente tomar cuidado com essa referência. Tem alguém que disse tal, você vai responsabilizar esse alguém, mas na escritura não diz que são 3 e não diz que são reis magos, porque aí os irmãos que vão comprar aí uns presépios para poder colocar na manjedoura em casa no período de Natal, colocar 3 reis magos para poder dizer que eles vieram visitar Jesus, está dizendo que vieram alguns e que eles acertaram quando anunciaram que Jesus tinha nascido. Só que Herodes, o rei da Judéia na época, estava querendo eliminar toda a possibilidade de concorrência. Então, se está nascendo o rei, vamos logo matá-lo para que ele não seja um concorrente meu. Só que ele disse que foi enganado, porque não acharam esse menino. Só que o anjo já tinha dito para José: vai embora, José, que vão armar aí para matar o menino. E o que é que Mateus entende de tudo isso no versículo 17? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias.
Até a matança dessas crianças tinha sido profetizado que quando o Messias nascesse e viesse, haveria uma grande matança de criança na mesma época. E olha o que diz o verso 18: em Ramá se ouvirá uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chora os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Essa ilustração do choro em Ramá de Raquel aponta para uma tipologia das crianças que estariam chorando por causa da matança, ou as mães que estariam chorando por causa da matança das crianças. E aí, como se não bastasse, nós vamos encontrar o versículo 19, José voltando do Egito. Como se não bastasse tanta profecia confirmando que Jesus era o Cristo, e ainda assim judeus incrédulos não acreditando, olha o que diz o verso 19 do mesmo capítulo 2: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José lá no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Foi quase uma mensagem aí de WhatsApp: olha, está liberado, vem. Não tinha uma comunicação tão rápida da parte de Deus, a não ser enviar um anjo, que não tinha rede social conectada naquela época. 21, então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Olha que coisa linda o 22 e o 23. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, realmente a história conta que esse Arquelau realmente governou no período de Jesus, e que com base na data que Arquelau estava governando a Judéia, é que tentam acertar a data que Jesus nasceu. E aí seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, ele foi para a região da Galileia, que é anunciado lá em Isaías 9. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Observe, citar Belém, citar o Egito, Nazaré e citar Galileia na vida de um personagem da história é muita coincidência, para não dizer Jesuscidência ou Cristocidência. Faltaria-me tempo, pelo que me resta agora de poucos minutos, para poder anunciar dezenas e centenas de profecias diretas e indiretas que tratam a respeito desse Jesus chamado Cristo. Ele seria nascido de uma mulher específica e o seu nascimento seria virginal. Essa mulher seria concebida de forma sobrenatural. Ele deveria ser descendente de Abraão, descendente de Davi, especificamente da tribo de Judá. No período em que ele nasceu, ele teria que fugir para o Egito, mas nascer em Belém e morar na dimensão da Galileia, inclusive numa cidade chamada Nazaré, e que no período em que ele nasceu haveria uma grande matança de crianças. E aí, é claro, também diz no capítulo 8 de Mateus e o capítulo 12 de Mateus que ele seria um curador de enfermidades. Pode acompanhar comigo, por favor, capítulo 8 de Mateus, no versículo 16 e 17. Ele não curava enfermidade por qualquer motivo. Ele está aqui na região da casa da família de Pedro, inclusive da sogra. Olha, irmão, Pedro teve sogra, e só é possível sogra quem casa, não é? E se Pedro casou, logo aquele texto que diz que Pedro é a pedra, e é sobre Pedro que a igreja é fundamentada, pregada pelo romanismo ou pela igreja católica apostólica romana, dizendo que Pedro foi o primeiro papa e todos os papas têm autoridade petrina ou autoridade apostólica de Pedro para poder dirigir a igreja. Essa concepção é falsa, porque todo papa teria que ser celibatário ou não casar, e aí Pedro, ele de alguma forma não seria classificado como papa dentro dessa classificação.
E a ideia de que Pedro era o fundamento da igreja não faz sentido, porque o fundamento da igreja, de acordo com o próprio Pedro, na primeira carta do capítulo 2, o fundamento da igreja é Cristo. E também Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode pôr outro fundamento na igreja, o qual já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o único fundamento, Jesus é a única pedra. Só usou a palavra Petros, que quer dizer pedra, como um trocadilho para poder dizer que a igreja está fundamentada nessa tua declaração, Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é a pedra, isso é o fundamento daquilo que Jesus começou a trilhar e anunciar. A primeira vez que aparece a palavra igreja em Mateus 16:18, que a gente leu, e Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, de tal forma que essa igreja ela só é de Jesus se for fundamentada nele próprio. A igreja ela não pode ser de Macedo, a igreja ela não pode ser de Soares, a igreja ela não pode ser de Evandir nem de Gil. A igreja ela tem que ser de Cristo, porque ele disse: é minha igreja e eu a edificarei, e essa que for minha e edificada por mim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na casa do irmãozinho Pedro, o verso 17, na sogra, a casa da sogra de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, e o 17 diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, que é o capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 é uma descrição perfeita de quem Jesus ia ser e como ele iria agir no seu ministério como servo sofredor e depois triunfante diante das suas obras. E aí a gente vai encontrar também ele pregando em forma de parábola no capítulo 13, versículo 34 e 35, dizendo que ele falava por parábola para se cumprisse que por parábola falaria o seu povo, e até a sua morte ele anunciou em Mateus 16, 21, que ele iria morrer e iria ressuscitar. E não somente isso, a sua entrada em Jerusalém no jumentinho foi anunciado nas escrituras sagradas. E não somente isso, que ele seria traído, que ele seria vendido, e vendido por 30 moedas de prata, e seria por um dos apóstolos, e tem até uma referência específica do que ele iria fazer com essas 30 moedas de prata: comprar um campo onde ele iria morrer. Também diz que até as suas vestes iriam ser repartidas e lançadas sorte. Tantas e outras, tantas e tantas profecias que foram anunciadas a respeito de quem seria o Messias se cumpriu nesse Jesus, para que cada um de nós e cada cristão na face da terra não tivesse dúvida, como não teve dúvida aquele centurião quando estava diante da terra estremecendo, do sol escurecendo. Ele disse: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, inclinasse sua cabeça e fizesse a pergunta: quem é Jesus para você? Porque de que vale a pena frequentar um templo se você não é o templo? De que vale a pena vir a um lugar onde Jesus está se o teu coração não é um lugar que ele habita? De que vale a pena você conhecer a historinha de Jesus se você não envolve Jesus na sua história? De que vale a pena você assistir filme e se emocionar se na certeza de que ele vai voltar, o seu coração não vibra na expectativa de que ele vem, gritando a tua alma: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá. A Bíblia fala que Jesus é o Filho do homem, como homem, é o Filho de Deus, como Deus. Fala que ele é profeta, sacerdote, rei. Fala que ele é sacrifício, fala que ele é resgate, fala que ele é perdão, fala que ele é amor, mas também fala que ele é justiça e santidade. Esse Jesus das Escrituras, ele diz: vinde como estais, mas ele te ama demais para te deixar como estais.
de tal forma que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele quer transformar, regenerar. Ele quer fazer de você um pequeno Cristo, semelhante a Ele, que pensa como Ele, que age como Ele e que deve ir para onde Ele está, porque Ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde Ele estiver, estejais vós também. E vós já sabeis o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cuidado com o Cristo das religiões. O Cristo das religiões coloca Jesus pendurado na parede. O Cristo das religiões é carregado num caixão como morto. O Cristo das religiões coloca Jesus pendurado no pescoço e no calendário no bolso. Mas o Cristo da Escritura, Ele só quer um lugar, morado no teu coração, dirigindo a tua vida. E se você quer esse Jesus das Escrituras, hoje, aceite Ele como seu advogado, porque amanhã Ele vai ser juiz, e Ele não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Esse Jesus, Ele está aqui, e Ele voltará em glória, para poder aqueles que são seus, habitem com Ele, num lugar onde há amor, justiça e santidade para sempre. A Ele a honra, a glória, hoje e sempre. Amém. Amém.